Meu nome é Antônio, tenho 73 anos, e hoje vou contar para vocês uma história que mudou completamente minha vida e me fez entender que às vezes precisamos deixar que as pessoas mostrem quem realmente são, para só então tomarmos nossas decisões. Era uma manhã de domingo aqui em Belo Horizonte. O sol entrava pela janela da cozinha onde eu estava preparando café, como fazia todas as manhãs desde que vim morar com minha filha Valéria, 2 anos atrás. Minha esposa Mercedes havia falecido, deixando um vazio enorme no meu peito e na minha vida. Após 45 anos de casamento, de repente me vi sozinho, com a saúde debilitada depois de décadas trabalhando pesado numa metalúrgica. "Pai, vem cá!" gritou Valéria da sala, com aquele tom de voz que eu já conhecia bem. Não era um pedido, era uma ordem. Fui até a sala, onde ela estava sentada no sofá ao lado do marido, o Rodrigo, um rapaz de 40 anos que nunca me tratou com muito respeito, mas que eu tolerava por amor à minha filha. "O que foi, Valéria?" "Senta aí", ela apontou para a poltrona em frente a eles, como se eu fosse uma criança sendo chamada para conversar. Sentei e aguardei, sentindo que algo pesado estava por vir. "Pai, nós precisamos conversar sobre sua situação aqui em casa." Meu coração apertou. "Situação? Que situação? Olha, eu sei que depois que a mamãe morreu ficou difícil para o senhor, mas as coisas aqui estão ficando complicadas." Rodrigo permanecia calado, mas percebi um sorriso discreto no canto da boca dele, como se aprovasse o que estava por vir. "Complicadas como, filha? Pai, o senhor não pode mais ficar nessa de não ajudar em nada aqui dentro. O Rodrigo trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, e o senhor fica aí sem fazer nada." Senti uma dor no peito que não era física. Era a dor de quem estava sendo injustiçado pela própria filha. "Valéria, eu ajudo no que posso. Faço café, lavo a louça, varro a casa." "Isso não é suficiente", ela me interrompeu. "O Rodrigo chega cansado do trabalho e tem que se servir, tem que esquentar a própria comida. Isso não tá certo." Olhei para minha filha, tentando reconhecer a menina que eu criei, a menina para quem eu trabalhei 12 horas por dia durante 20 anos. A menina que eu levei no colo quando estava doente, que eu paguei escola particular, faculdade, casamento. "O que vocês querem de mim?" Rodrigo finalmente falou. "Seu Antônio, o que a Valéria está querendo dizer é que o senhor precisa ser mais útil aqui dentro." Útil. Essa palavra ecoou na minha mente como um tapa na cara. "Exatamente", Valéria continuou. "Pai, o senhor vai ter que começar a servir as refeições para o Rodrigo, cuidar melhor da casa, ser mais prestativo. Ou então o quê?" Foi aí que ela disse as palavras que jamais esquecerei, palavras que mudaram tudo entre nós. "Ou então é melhor o senhor procurar outro lugar para morar, porque aqui, quem não contribui, não fica." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para minha filha, a criança que eu criei sozinho tantas vezes quando a mãe estava trabalhando, a menina que eu levava na escola todos os dias, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei em todos os momentos difíceis da vida dela. "Sirva meu marido ou suma", ela completou, cruzando os braços. Senti lágrimas querendo brotar, mas não deixei. Não ali, não na frente deles. "Tá bom", eu disse baixinho. "Tá bom o quê?" "Tá bom. Eu vou pensar no que vocês disseram." Levantei da poltrona e fui para o meu quarto. Um quarto pequeno nos fundos da casa, que antes era depósito. Sentei na cama e pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de desistir de tudo. Mas foi nesse momento que meus olhos se voltaram para a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, guardado há mais de 3 anos, estava um documento que nem Valéria nem ninguém da família sabia que existia. Um documento que mudaria tudo. Peguei o envelope amarelado e o abri cuidadosamente. Dentro estava a carta do advogado confirmando que eu havia ganhado a ação trabalhista contra a metalúrgica. Uma ação que durou 8 anos na justiça e que resultou numa indenização de R$ 2.400.000. Dinheiro que estava parado numa conta bancária há 3 anos, esperando o momento certo para ser usado. Naquela tarde, ainda sentado na cama, tomei uma decisão que mudaria o destino de toda a minha família. Se Valéria queria me testar, ela não sabia que eu também estava testando ela. E agora, finalmente, eu sabia quem minha filha realmente era. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando nas palavras da Valéria. "Sirva meu marido ou suma."
Como uma filha pode falar isso para o próprio pai? Na segunda-feira de manhã, decidi fazer exatamente o que ela pediu. Mas não por submissão. Era um teste. Um teste que eu precisava fazer para ter certeza absoluta de quem minha filha realmente havia se tornado. Levantei às 5:30 da manhã, como sempre fazia, e preparei um café reforçado. Quando Rodrigo desceu para tomar café antes de ir trabalhar, lá estava eu. Bom dia, Rodrigo. Seu café está prontinho. Ele olhou surpreso para mim. Ah, bom dia, seu Antônio. Servi o café na xícara dele, coloquei pão torrado, manteiga, geleia. Tudo bem arrumadinho, como se ele fosse um rei. Obrigado, ele murmurou, meio sem jeito. Precisa de mais alguma coisa? Posso esquentar um leite, fazer um ovo. Não, não precisa. Valéria desceu logo depois, já arrumada para o trabalho. Quando me viu servindo o marido, seus olhos brilharam de satisfação. Agora sim, ela disse, sorrindo. Assim que tem que ser. Durante toda aquela semana, fiz exatamente o que ela havia exigido. Servia as refeições do Rodrigo, lavava a roupa dele com mais cuidado que a minha própria, limpava os sapatos dele, passava as camisas. E sabe o que aconteceu? Em vez de ficarem satisfeitos, eles começaram a exigir mais. Pai, o Rodrigo gosta do café bem forte de manhã, mas mais suave à tarde. Seu Antônio, a senhora pode dar uma passada melhor nessa camisa? Ficou meio amassada na gola. Pai, você podia preparar um lanche para o Rodrigo levar para o trabalho. Ele anda gastando muito comprando na rua. A cada dia que passava, as exigências aumentavam. E o pior, eles começaram a me tratar como empregado mesmo, não mais como pai e sogro. Seu Antônio, esqueceu de limpar meu sapato social, Rodrigo disse numa quinta-feira, sem nem olhar na minha cara. Pai, que exemplo você está dando? O Rodrigo trabalha para sustentar essa casa e você nem consegue fazer direito às tarefas simples que pedimos, Valéria completou. Naquele momento, senti algo se partindo dentro do meu peito. Não era apenas desrespeito. Era crueldade. Mas continuei com meu teste por mais uma semana. No domingo seguinte, Valéria estava na cozinha preparando um almoço especial. Os pais do Rodrigo viriam visitar. Pai, hoje você vai ficar no seu quarto durante o almoço. Parei de secar a louça e olhei para ela. Como? Os pais do Rodrigo vão vir almoçar. É melhor você ficar no quarto para não, como posso dizer, não criar constrangimento. Constrangimento? Pai, eles são pessoas importantes. O pai dele tem uma empresa grande. Não fica bem eles verem o senhor servindo o Rodrigo. Pode dar a impressão errada. Senti minha alma doer de uma forma que nunca havia sentido antes. Minha própria filha estava me escondendo como se eu fosse uma vergonha. Valéria, está em minha casa também. Tecnicamente, pai, está em minha casa. O senhor só mora aqui. Tecnicamente. Essa palavra ecoou na minha mente por horas. Naquele domingo, fiquei trancado no meu pequeno quarto enquanto minha filha recebia os convidados. Ouvi as risadas vindas da sala, o barulho dos talheres, as conversas animadas. E eu ali, isolado, como se fosse um intruso na vida da própria filha. Foi nessa hora que abri novamente a gaveta e peguei o documento. Li cada palavra da carta do advogado, confirmando que eu havia ganhado a ação contra a metalúrgica onde trabalhei por 28 anos. 28 anos respirando poeira de ferro, carregando peso, prejudicando minha coluna, meus pulmões, minha saúde. Tudo para dar uma vida digna para Valéria. E agora ela me tratava como um fardo. A indenização havia sido depositada numa conta que abri especialmente para isso. 2.400.000 reais que estavam lá, parados, há 3 anos. Dinheiro que eu guardei pensando em deixar tudo para ela quando eu morresse. Mas naquela tarde, olhando para aquele documento, tomei uma decisão. No dia seguinte, enquanto eles estavam trabalhando, saí de casa e fui ao banco. Conversei com o gerente sobre algumas mudanças que eu precisava fazer na minha conta. Também fui a um escritório de advocacia. Tinha algumas questões importantes para resolver. Quando voltei para casa, Valéria e Rodrigo já estavam lá. Onde o senhor foi, pai? Saiu sem avisar, deixou a casa toda bagunçada. Olhei em volta.
Tinha 3 pratos sujos na pia e algumas migalhas na mesa. Bagunçada? Fui resolver umas coisas na cidade. Que coisas? O senhor nem tem mais o que resolver. É aposentado. Naquele momento, olhei para minha filha e soube com certeza absoluta que meu teste havia terminado. E que ela havia falhado miseravelmente. Valéria, amanhã precisamos conversar. Eu e você. Conversar sobre o quê? Sobre algumas mudanças que vão acontecer na minha vida. Ela riu debochadamente. Que mudanças, pai? O senhor não tem mais idade para mudanças. Se ela soubesse o que eu havia decidido naquela tarde, não estaria rindo. Mas ela descobriria muito em breve. Na terça-feira de manhã, esperei Rodrigo sair para o trabalho. Valéria estava tomando café, mexendo no celular, como sempre fazia. Valéria, senta aqui. Precisamos conversar. Ela suspirou, irritada. Pai, eu tenho que ir trabalhar. Se for para falar sobre essa história de mudanças, deixa para outro dia. Não, é hoje. Senta. Algo no meu tom de voz deve ter chamado a atenção dela, porque ela largou o celular e me olhou. Que é que há? O senhor tá estranho desde ontem. Sentei na cadeira em frente a ela, com o envelope nas mãos. O mesmo envelope que eu guardava há 3 anos. Valéria, eu quero que você me conte uma coisa. Como você me vê? Como assim? Como você enxerga seu pai? O que eu represento na sua vida? Ela revirou os olhos. Pai, que pergunta é essa? O senhor é meu pai. Ora! Isso eu sei. Mas o que eu sou para você hoje? Como você me vê hoje? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando se deveria ser honesta ou não. Quer que eu seja sincera? Quero. Pai, o senhor é uma responsabilidade que eu herdei quando a mamãe morreu. Uma responsabilidade pesada. Senti um aperto no coração, mas mantive a calma. Continue. O senhor não produz mais nada, não contribui financeiramente, só dá trabalho. E eu tenho que cuidar porque é minha obrigação filial. Entendo. E você acha que eu mereço o tratamento que tenho recebido aqui? Pai, o senhor está sendo tratado bem. Tem comida, tem teto, tem roupa limpa. O que mais quer? Respeito, talvez. Respeito se conquista, pai. E sinceramente, não vejo o senhor fazendo nada para conquistar respeito. Coloquei o envelope sobre a mesa. Valéria, você se lembra da empresa onde eu trabalhei por 28 anos? A metalúrgica? Claro que lembro. Você se lembra dos problemas de saúde que desenvolvi trabalhando lá? Lembro. Por isso o senhor se aposentou por invalidez. E você se lembra que eu entrei com uma ação na justiça contra eles? Ela franziu a testa. Lembro vagamente. Mas isso foi há muito tempo. Nunca deu em nada. Abri o envelope lentamente e retirei os documentos. Na verdade, deu sim. Deu em muita coisa. Estendi os papéis para ela. Leia. Valéria pegou os documentos com ar de tédio, mas conforme ia lendo, sua expressão mudou completamente. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu. Isso é verdade? Completamente verdade. 2.400.000 reais. Depositados numa conta bancária há 3 anos. Ela largou os papéis na mesa como se estivessem pegando fogo. Pai, por que o senhor nunca contou isso? Porque eu queria saber quem você realmente era. Queria ver como você me trataria quando achasse que eu não tinha mais nada a oferecer. Valéria ficou pálida. Como assim? Durante 3 anos, filha, eu assisti você me tratar cada vez pior. Quando sua mãe morreu, eu esperava que nos apoiássemos, que ficássemos mais unidos. Mas você começou a me ver como um peso. Pai, Deixa eu terminar. Nos últimos 2 anos morando aqui, você foi me tratando cada vez pior. Como se eu fosse um favor que você estava fazendo. Levantei da cadeira e comecei a caminhar pela cozinha. E na semana passada, quando você me disse para servir seu marido ou sair de casa, eu decidi fazer um teste final. Que teste? Eu fiz tudo o que você pediu. Servi ele, limpei os sapatos dele, lavei as roupas dele.
E sabe o que aconteceu? Ela ficou em silêncio. Vocês me trataram pior ainda. Vocês me transformaram num empregado. Depois me esconderam dos sogros como se eu fosse uma vergonha. As lágrimas começaram a aparecer nos olhos dela. Pai, Ontem eu fui ao banco, Valéria, e ao advogado também. Peguei outros papéis do envelope. Este aqui é um documento que eu assinei ontem. Quer saber o que é? Ela assentiu, assustada. É a doação de todo esse dinheiro para um asilo que cuida de idosos abandonados pela família. O quê? Isso mesmo. 2.400.000 reais que agora vão ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu. Idosos que são tratados como fardo pelos próprios filhos. Valéria se levantou da cadeira desesperada. Pai, o senhor não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso. Nosso? Interessante. Semana passada você disse que eu não contribuía com nada, que era só uma responsabilidade pesada. Agora é nosso? Pai, por favor, vamos conversar com calma. Eu sei que errei, mas... Mas o quê, Valéria? Você vai me tratar bem agora porque descobriu que eu tenho dinheiro? Não é isso. É exatamente isso. Durante 3 anos, você teve a chance de me mostrar amor genuíno, respeito, carinho. Em vez disso, escolheu me humilhar. Mostrei outro documento. Este aqui é minha nova certidão de residência. Amanhã eu me mudo para um apartamento que comprei no centro da cidade. Pai, não faz isso. Fica aqui com a gente. Para quê? Para continuar sendo tratado como empregado? Valéria começou a chorar desesperadamente. Pai, eu prometo que vou mudar. Por favor, não doa esse dinheiro. Olhei para minha filha chorando e senti uma tristeza profunda. Não era alegria de vingança. Era tristeza por ver que ela só estava arrependida por causa do dinheiro. Valéria, você teve 2 anos para mudar. Teve centenas de oportunidades para me tratar com dignidade. Escolheu me humilhar. Pai, todo mundo erra. Dá uma segunda chance. Segunda chance? Filha, eu te dei milhares de chances. E você sempre escolheu me desrespeitar. Peguei os documentos da mesa. A papelada já está assinada. O dinheiro já foi doado. E amanhã cedo eu me mudo. E a herança? E o futuro da nossa família? A herança você já recebeu, Valéria. Eu te dei educação, valores, amor. Mas você escolheu jogar tudo isso fora. Naquele momento, ela finalmente entendeu que tinha perdido muito mais que dinheiro. Tinha perdido o pai. Depois daquela conversa, Valéria ficou o resto do dia em casa, chorando, me implorando para reconsiderar a decisão. Ela nem foi trabalhar, coisa que nunca havia acontecido antes. Pai, pelo amor de Deus, pensa no que o Senhor está fazendo. É muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo, Valéria. Dinheiro que vai ajudar pessoas que realmente precisam. Mas eu também preciso. Nós também precisamos. Precisam para quê? Vocês 2 trabalham, têm casa, têm carro. Do que mais precisam? Ela não soube responder. Quando Rodrigo chegou do trabalho à noite, Valéria correu para contar tudo para ele. Assisti da sala a conversa deles na cozinha. Rodrigo, você não vai acreditar. Meu pai tinha 2,5 milhões guardados e doou tudo. Como assim doou tudo? Tudo. Para um asilo. Por causa da nossa briga. Rodrigo veio até a sala, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Seu Antônio, isso não pode ser verdade. É verdade sim, Rodrigo. Mas o senhor não pode ter feito isso. Esse dinheiro era da família. Da família? Engraçado, vocês nunca me trataram como família. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo. Seu Antônio, vamos ser práticos. O senhor pode desfazer essa doação. Ainda dá tempo. Não dá tempo não. Os documentos já foram registrados no cartório. O dinheiro já foi transferido. Valéria desabou no sofá, chorando. Pai, como o senhor pôde fazer isso com a gente? Fazer o quê, Valéria? Eu fiz exatamente o que aprendi com vocês.
Tratei vocês da mesma forma que vocês me trataram. Como assim? Vocês me excluíram das decisões da casa, me trataram como empregado, me esconderam dos convidados. Agora eu estou excluindo vocês das minhas decisões. Naquela noite, eles mal dormiram. Ouvia os dois conversando até tarde, discutindo, planejando como poderiam reverter a situação. Na manhã seguinte, como prometido, o caminhão da mudança chegou. Eu tinha poucos pertences, algumas roupas, alguns livros, fotos da Mercedes. Tudo cabia em algumas caixas. Valéria estava na porta, com os olhos inchados de tanto chorar. Pai, não vai mesmo? Não vai mesmo embora? Vou, filha. E se eu prometer que vou mudar? Se eu prometer que vou tratar o senhor diferente? Olhei para ela com carinho, mas com firmeza. Valéria, você está prometendo isso porque descobriu que eu tinha dinheiro. Se eu fosse realmente pobre, você continuaria me tratando mal. Não é verdade? É sim. E sabe como eu sei? Porque durante 2 anos, quando você achou que eu não tinha nada, me tratou cada vez pior. O caminhão terminou de carregar minhas coisas. Antes de entrar no carro que eu havia alugado para me levar ao meu novo lar, me despedi. Valéria, eu não te odeio. Eu te amo. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Pai, você é minha filha e sempre será. Mas agora você vai ter que aprender a viver com as consequências das próprias atitudes. E se eu precisar do Senhor? Se eu quiser conversar? Meu telefone é o mesmo. Mas não me procure por causa de dinheiro. Me procure só se quiser conversar como filha. Quando cheguei ao meu apartamento novo, um lugar pequeno mas confortável, com vista para a praça da cidade, senti uma liberdade que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu poderia viver com dignidade. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhor Antônio? Aqui é Margarete, do asilo Santa Clara. Santa Clara era o asilo para onde eu havia doado dinheiro. Olá, Margarete. Senhor, eu liguei para agradecer mais uma vez pela sua generosidade. Com sua doação, conseguimos reformar todo o prédio e contratar mais enfermeiros. Que bom! Como estão os idosos? Muito bem cuidados agora. E tem uma coisa que queria contar para o senhor. O que é? Tem uma senhora aqui, Dona Eulália, de 82 anos. Ela soube da sua história e disse uma coisa linda. O que ela disse? Ela disse, esse homem entendeu que é melhor ajudar estranhos gratos do que parentes ingratos. Essas palavras ecoaram no meu coração. Dona Eulália havia resumido em uma frase tudo o que eu sentia. Senhor Antônio, se quiser visitar o asilo algum dia, será muito bem-vindo. Eu gostaria sim. Após uma semana no meu novo apartamento, Rodrigo apareceu na minha porta. Seu Antônio, podemos conversar? Pode entrar. Ele se sentou na pequena sala, visivelmente desconfortável. Seu Antônio, eu vim pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Pelo jeito que te tratamos, pelo desrespeito, por tudo. E por que está pedindo desculpas agora, Rodrigo? Ele baixou a cabeça. Por quê? Porque eu pensei no meu pai. Ele tem 70 anos. E eu me imaginei tratando ele do jeito que a gente tratou o senhor. E como você se sentiu imaginando isso? Me senti um monstro. Rodrigo levantou a cabeça e me olhou nos olhos. Seu Antônio, eu não vim aqui por causa do dinheiro. Vim porque realmente percebi que erramos muito. Rodrigo, eu acredito que você está sendo sincero. Mas cadê a Valéria? Por que ela não veio junto? Ela ainda está revoltada por causa do dinheiro. Ainda não entendeu que não foi sobre dinheiro. E você entendeu? Entendi sim. Foi sobre respeito. Sobre dignidade. Sobre tratar o Senhor como ser humano, não como fardo. Naquele momento, vi que pelo menos uma pessoa havia aprendido a lição. Mas a pergunta que ficava era, Valéria algum dia entenderia o que realmente havia perdido? 1 mês se passou desde que me mudei. Durante esse tempo, Valéria me ligou apenas uma vez, e ainda assim foi para tentar me convencer a repensar a situação do dinheiro, como ela disse. Rodrigo, por outro lado,
Aparecia no meu apartamento a cada 15 dias. Conversávamos, ele me ajudava com algumas tarefas domésticas, e percebi que ele realmente havia mudado sua perspectiva sobre mim. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, Rodrigo. Como o senhor conseguiu perdoar a gente? Eu, no seu lugar, teria muito ódio. Servi um café para nós dois na pequena mesa da cozinha. Rodrigo, ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu não perdoei vocês para fazer bem a vocês. Perdoei para fazer bem a mim mesmo. Mas não deve ser fácil. Não é, principalmente quando se trata da própria filha. Mas sabe o que me dói mais? O quê? É saber que ela só se importa com o dinheiro. Até agora ela não veio aqui uma vez sequer para saber como eu estou. Rodrigo baixou a cabeça. Seu Antônio, posso contar uma coisa? A Valéria está diferente. Diferente como? Ela tá amargurada. Fala o tempo todo sobre o dinheiro, sobre como o senhor foi injusto. Não consegue falar de outro assunto. E você? Como está lidando com isso? Sinceramente, está difícil. É como se eu tivesse descoberto um lado dela que eu não conhecia. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Margarete, do asilo. Senhor Antônio, aconteceu algo que preciso contar. O que foi? Uma mulher veio aqui hoje, se dizendo sua filha. Ela queria falar com a administração sobre a doação. Meu coração apertou. O que ela queria? Ela disse que o senhor não estava em condições mentais de fazer uma doação tão grande e que queria contestar juridicamente. Senti uma dor profunda no peito. Valéria estava tentando me declarar incapaz mentalmente para recuperar o dinheiro. E o que vocês responderam? Nosso advogado explicou que temos todos os laudos médicos comprovando que o senhor está em perfeita condição mental. A doação é legal e irrevogável. Como ela reagiu? Ficou muito brava. Disse coisas desagradáveis sobre o senhor. Naquela noite, não consegui dormir. Minha própria filha estava tentando me declarar louco para conseguir dinheiro. No dia seguinte, Rodrigo apareceu no meu apartamento com uma expressão abatida. Seu Antônio, preciso contar uma coisa. Sobre a ida da Valéria ao asilo? Ele me olhou surpreso. O senhor já sabe? Eles me ligaram ontem. Rodrigo se sentou pesadamente no sofá. Seu Antônio, eu tentei impedir ela. Falei que ia dar errado, que ia magoar ainda mais o senhor. E o que ela respondeu? Ela disse que não se importava em magoar, porque o senhor já havia magoado ela primeiro. E você? O que pensa sobre isso? Eu penso que ela perdeu completamente a noção do que é certo e errado. Rodrigo ficou em silêncio por alguns momentos. Seu Antônio, posso fazer uma confissão? Pode. Eu estou pensando seriamente em me separar da Valéria. Aquilo me chocou. Por causa desta situação? Não só por causa disso, mas essa situação me mostrou quem ela realmente é. E eu não gosto do que estou vendo. Rodrigo, não toma uma decisão dessas por minha causa. Não é por sua causa. É por minha causa. Eu não consigo mais respeitar uma mulher que tenta declarar o próprio pai incapaz mentalmente por dinheiro. 3 dias depois, Valéria finalmente apareceu na minha porta. Mas não era a filha chorosa que eu havia visto no dia da mudança. Era uma mulher furiosa. Pai, o senhor pode me explicar por que contou para o Rodrigo sobre minha ida ao asilo? Eu não contei nada para o Rodrigo. Quem contou foram os administradores do asilo. O senhor está mentindo. Valéria, baixa o tom de voz. Este é meu apartamento. Seu apartamento? Um apartamento miserável que o senhor comprou em vez de pensar na família. Que família, Valéria? A família que me tratava como empregado? Pai, o senhor destruiu minha vida. O Rodrigo quer se separar de mim por sua causa. Rodrigo quer se separar de você porque descobriu quem você realmente é. Ela começou a chorar, mas era um choro de raiva, não de tristeza. Pai, eu exijo que o senhor desfaça essa doação. Exige? Quem é você para exigir alguma coisa de mim? Eu sou sua filha. Filha?
Quando foi a última vez que você agiu como filha comigo? Quando foi a última vez que me tratou com carinho, com respeito, com amor? Ela ficou em silêncio. Valéria, você está aqui brigando comigo por causa de dinheiro. Nem perguntou como eu estou, se estou bem, se preciso de alguma coisa. Porque eu sei que o senhor está bem. Está vivendo sua vidinha tranquila enquanto destrói a minha. Eu não destruí sua vida, Valéria. Você que destruiu nossa relação. Não é verdade, não é? Então me responde uma coisa. Por que você só veio aqui falar comigo hoje? Porque em um mês inteiro você não veio saber como seu pai estava? Ela não soube responder. Porque a primeira coisa que você fez foi tentar me declarar incapaz mental. Porque não tentou conversar comigo como filha? Por quê? Porque o senhor me traiu. Eu te traí? Valéria, eu trabalhei a vida inteira para você. Sacrifiquei minha saúde para você. E quando eu mais precisei de respeito e carinho, você me humilhou. Mas não era motivo para doar todo aquele dinheiro. Era sim. Era exatamente o motivo. Aquele dinheiro representava todos os anos que eu trabalhei, todos os sacrifícios que fiz. E você pisou em cima de tudo isso. Valéria se levantou da cadeira. Pai, eu vou processar o senhor. Vou provar que essa doação foi feita em momento de descontrole emocional. Faça isso. Mas saiba que quando fizer, você estará perdendo não só o dinheiro, mas também o pai. Eu já perdi o pai mesmo. Não, Valéria. O pai você sempre teve. O que você perdeu foi a chance de ser uma filha de verdade. Ela saiu batendo a porta. E eu soube que minha filha havia escolhido o dinheiro em vez do pai. Para sempre. 2 semanas depois da visita furiosa da Valéria, recebi uma intimação judicial. Ela havia realmente entrado com um processo questionando minha capacidade mental para fazer doações. Liguei para o Dr. Henrique, o advogado que me ajudou com a doação. Doutor, recebi uma intimação. Eu também recebi, seu Antônio. Já estava esperando. Como assim? Casos como este são mais comuns do que parece. Parentes que tentam reverter doações quando descobrem sobre elas. E ela pode conseguir? Não, seu Antônio. Temos todos os laudos médicos. Você passou por avaliação psicológica antes da doação, e o processo foi feito dentro da lei. Mas você precisa se preparar para uma batalha desgastante. Desgastante como? Sua filha vai tentar provar que o senhor não tinha condições mentais de tomar essa decisão. Vai questionar tudo, sua idade, seu estado emocional, até mesmo o fato de ser viúvo recente. Senti um aperto no peito. Minha própria filha ia tentar me humilhar publicamente na justiça. Doutor, tem uma coisa que ela não sabe. O que? Eu gravei todas as conversas que tivemos sobre a doação. Tenho gravações de 3 meses atrás, mostrando que eu já planejava isso bem antes da briga. Sério? Isso é excelente. Por que gravou? Porque eu já desconfiava que um dia ela poderia tentar isso. 1 semana depois, chegou o dia da primeira audiência. Entrei no fórum com o Dr. Henrique, e lá estava Valéria com o advogado dela. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou o olhar. Pela primeira vez, percebi que ela estava com vergonha do que estava fazendo. O juiz era um homem de uns 50 anos, que olhou para todos com seriedade. Vamos começar. Doutora, exponha os argumentos da requerente. A advogada da Valéria se levantou. Meritíssimo, meu cliente está questionando a capacidade mental do requerido para fazer uma doação de mais de 2 milhões de reais. Um homem de 73 anos, viúvo recente, em estado emocional fragilizado, não pode tomar decisões tão drásticas. Dr. Henrique se levantou em seguida. Meritíssimo, o Sr. Antônio passou por completa avaliação médica e psicológica antes da doação. Temos laudos comprovando plena capacidade mental. E temos mais. Gravações provando que esta decisão foi planejada com meses de antecedência. O juiz olhou para mim. Sr. Antônio, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Levantei devagar. Meritíssimo, eu tenho 73 anos, mas minha mente está perfeitamente clara. Eu doei esse dinheiro porque foi a única forma que encontrei de ensinar a minha filha que existem coisas mais importantes que dinheiro. Como assim? Durante 2 anos,
Ela me tratou como empregado na própria casa. Me humilhou, me desrespeitou, me escondeu dos convidados. Quando descobriu que eu tinha dinheiro, quis me processar para tomar a força. O juiz olhou para Valéria. Senhora, é verdade que a senhora tratou seu pai dessa forma? Valéria ficou vermelha, mas respondeu: Meritíssimo, meu pai está exagerando. Eu sempre cuidei dele. Cuidou? Valéria, você me disse para servir seu marido ou sair de casa. Pai, não foi bem assim. O juiz bateu o martelo. Silêncio! Doutor Henrique, apresente as gravações. Durante os próximos 30 minutos, o fórum inteiro ouviu as gravações das nossas conversas. Valéria me humilhando, me tratando como fardo, falando sobre me esconder dos convidados. A cada gravação, eu via Valéria afundando mais na cadeira, com vergonha. O juiz escutou tudo em silêncio. Depois olhou para ela. Senhora, depois de ouvir essas gravações, a senhora ainda acha que seu pai não tinha motivos para tomar a decisão que tomou? Valéria começou a chorar. Meritíssimo, eu sei que errei com meu pai. Mas aquele dinheiro podia ter resolvido muitos problemas da nossa família. Que problemas? A senhora e seu marido trabalham, têm casa, têm carro. Que problemas financeiros vocês têm? Ela não soube responder. Meritíssimo, eu pedi para falar. Posso fazer uma proposta? Pode. Se minha filha, aqui na frente do senhor, me pedir desculpas sinceras e prometer que vai me tratar com o respeito que um pai merece, eu considero reverter parte da doação. Os olhos de Valéria se encheram de esperança. Ela se levantou rapidamente. Pai, eu peço desculpas. Eu prometo que vou mudar. Valéria, olha nos meus olhos e me diz: você está pedindo desculpas porque se arrependeu de verdade ou porque quer o dinheiro de volta? Ela ficou em silêncio por longos segundos. E nesse silêncio, todos no fórum entenderam a resposta. Pai, eu preciso do dinheiro. Pronto. Meritíssimo. Minha filha acabou de confirmar que não se arrependeu. Ela só quer dinheiro. O juiz balançou a cabeça e sentenciou: processo improcedente. A doação é válida e irrevogável. E mais, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais por litigância de má-fé. Quando saímos do fórum, Valéria veio correndo atrás de mim. Pai, espera. Eu não quis dizer aquilo. Valéria, você disse exatamente o que pensa. E agora todo mundo ouviu. Pai, me dá mais uma chance. Mais uma chance? Filha, você acabou de me processar tentando me declarar louco. Que chance você quer? Rodrigo apareceu na porta do fórum. Ele havia assistido toda a audiência. Valéria. Acabou. Eu não aguento mais. Rodrigo, por favor. Não, Valéria. Eu ouvi você falando na frente do juiz que só se importa com dinheiro. Eu não posso mais viver com uma pessoa assim. Rodrigo, não faz isso comigo. Você que fez isso conosco. Você que destruiu nossa família por ganância. Rodrigo se aproximou de mim. Seu Antônio, eu queria pedir desculpas mais uma vez. E queria dizer que vou continuar visitando o senhor, se me permitir. Claro, Rodrigo, você sempre será bem-vindo. Valéria ficou parada na escada do fórum, vendo o marido se despedir de mim com carinho. Naquele momento, ela finalmente entendeu o preço que havia pagado por sua ganância. Perdeu o dinheiro, perdeu o marido e perdeu o pai. Tudo por 2 milhões de reais que nunca foram dela. 3 semanas se passaram desde a audiência no fórum. Rodrigo havia se mudado da casa e estava morando temporariamente com a mãe dele, esperando os trâmites do divórcio. Ele continuava me visitando regularmente, e através dele eu ficava sabendo como Valéria estava lidando com as consequências de suas escolhas. Seu Antônio, posso contar como está a situação da Valéria? Pode, Rodrigo. Ela está destruída. Perdeu o emprego. Como? A história se espalhou na empresa onde ela trabalha. Alguém contou sobre o processo, sobre ela tentar internar o próprio pai. A empresa demitiu ela alegando incompatibilidade de perfil. Sentiu uma pontada no coração. Por mais que Valéria tivesse me magoado, ela ainda era minha filha. E como ela está sobrevivendo?
Está tentando vender algumas coisas da casa. Móveis, eletrodomésticos. Mas não consegue pagar todas as contas sozinha. E os amigos? A família do lado dela? É aí que fica pior, seu Antônio. Os amigos se afastaram quando souberam da história. E a família dela? Bem, quando eles souberam que ela processou o próprio pai tentando declarar o senhor incapaz, ficaram escandalizados. Rodrigo tomou um gole do café que eu havia servido. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Pode. O senhor não sente pena dela? Essa pergunta me fez refletir por alguns momentos. Rodrigo, eu sinto pena sim. Mas pena de ver que ela escolheu este caminho. Ela teve tantas oportunidades de agir diferente. Ela está tentando te ligar? Todo dia. Mas eu não atendo. Porque sei que não é para pedir desculpas de verdade. É para tentar me convencer a ajudar financeiramente. Como o senhor sabe? Porque as mensagens que ela manda são sempre sobre dinheiro. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, não consigo pagar as contas. Pai, me ajuda que eu prometo que mudo. Nunca é pai. Como o senhor está? Uma semana depois, recebo uma ligação de uma vizinha da Valéria. Senhor Antônio? Aqui é Dona Carmen, vizinha da sua filha. Oi, Dona Carmen. Senhor, eu liguei porque estou preocupada com a Valéria. Ela está bem mal. O que aconteceu? Ela não sai de casa há dias. Quando eu passo na frente, vejo ela na janela, olhando para a rua, como se estivesse esperando alguém. Ela está se alimentando? Não sei. A casa está sempre com as cortinas fechadas. E eu ouço ela chorando, às vezes até tarde da noite. Desliguei o telefone com o coração pesado. Por mais que Valéria tivesse me ferido, ela ainda era minha filha, e como pai, me doía saber que ela estava sofrendo. Mas eu também sabia que se eu corresse para ajudar agora, ela aprenderia que podia me maltratar e depois, na hora da necessidade, eu sempre voltaria. 2 noites depois, por volta das 10 horas, alguém bateu na minha porta. Quando abri, era a Valéria. Mas não era mais a mulher furiosa que havia me processado. Era uma pessoa quebrada, com roupas amassadas, cabelos desgrenhados, olheiras profundas. Pai! Valéria, que horas são essas para aparecer aqui? Pai, por favor, deixe eu entrar. Eu preciso falar com o senhor. Abri a porta e ela entrou devagar, olhando ao redor do meu pequeno apartamento. Pai, eu perdi tudo. Senta aí. Ela se sentou no sofá e começou a chorar. Não era mais o choro de raiva como antes. Era um choro de desespero, de alguém que havia chegado no fundo do poço. Pai, eu perdi o emprego, o Rodrigo pediu divórcio, os amigos se afastaram, até minha tia Marta não quer mais falar comigo. E por que você acha que isso aconteceu? Por quê? Porque todo mundo ficou sabendo que eu processei o senhor. E você se arrepende de ter me processado? Ela ficou em silêncio por longos segundos. Pai, eu me arrependo de ter perdido tudo. Valéria, isso não é arrependimento. Isso é lamentação pelas consequências. Pai, qual é a diferença? A diferença é que arrependimento é quando você sente pena do mal que fez ao outro. Lamentação é quando você sente pena do mal que aconteceu com você. Ela começou a chorar mais forte. Pai, eu não consigo pagar a casa. Vou ter que vender. E o que você quer que eu faça? Me ajuda, pai. Só desta vez. Eu prometo que depois não peço mais nada. Valéria, você sempre diz isso. Só desta vez, prometo que não peço mais. Mas sempre pede. Mas agora é diferente. Diferente como? Você continua só falando de dinheiro. Não perguntou como eu estou, se preciso de alguma coisa, se estou bem de saúde. Pai, é claro que eu me preocupo. Não, Valéria. Você não se preocupa. Você só se preocupa comigo quando precisa de alguma coisa. Me levantei e fui até a cozinha buscar um copo d'água para ela. Valéria, você quer saber uma coisa? Eu visitei o asilo na semana passada. O asilo onde o senhor doou nosso dinheiro? Não era nosso dinheiro. Era meu. E sabe o que eu vi lá?
Ela ficou em silêncio. Vi 23 idosos que foram abandonados pelos filhos. Alguns há anos. E sabe o que eles me disseram? O quê? Que preferem estar lá, sendo bem tratados por estranhos, do que em casa sendo maltratados pelos próprios filhos. Valéria abaixou a cabeça. E sabe o que mais eu descobri? Que vários desses idosos também tinham dinheiro. E os filhos só apareciam quando precisavam. Pai, eu não sou assim. Não é? Então me explica por que você está aqui. Por quê, depois de 2 meses sem falar comigo, você decidiu aparecer na minha porta às 10 da noite? Por quê? Porque eu preciso da sua ajuda. Pronto. Você mesma confirmou. Você não está aqui porque sente saudade do pai. Está aqui porque precisa de dinheiro. Ela ficou calada, sabendo que eu estava certo. Valéria, eu vou te fazer uma proposta. Os olhos dela brilharam de esperança. Se você conseguir ficar 6 meses sem me pedir dinheiro, 6 meses me visitando só para conversar, 6 meses me tratando como pai e não como banco, aí eu considero te ajudar. 6 meses? Pai, eu não vou conseguir pagar as contas por 6 meses. Então arruma um emprego. Vende a casa e compra uma menor. Aprende a viver dentro das suas possibilidades. Mas pai... Não tem mais. Valéria, ou você aprende a me amar sem interesse, ou você vai ter que aprender a viver sem mim. Ela saiu da minha casa naquela noite ainda chorando. E eu sabia que o teste mais difícil da nossa relação estava apenas começando. 15 dias se passaram desde que dei o ultimato para Valéria. 15 dias sem nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Rodrigo continuava aparecendo regularmente e me dava notícias sobre ela. Seu Antônio, a Valéria vendeu a casa. Vendeu? Sim. Conseguiu quitar as dívidas e comprou um apartamento pequeno num bairro mais simples. E tem outra coisa. O que? Ela arrumou um emprego. Isso me surpreendeu. Que tipo de emprego? Numa loja de roupas no shopping. Vendedora. O salário é baixo, mas pelo menos ela está trabalhando. E como ela está lidando com isso? No começo estava reclamando muito. Dizia que não era justo uma pessoa com faculdade trabalhar como vendedora. Mas nos últimos dias, sei lá, parece que ela está mais calma. 3 semanas depois da nossa última conversa, numa tarde de quinta-feira, alguém bateu na minha porta. Era Valéria, mas desta vez ela parecia diferente. Estava com roupas simples mas limpas, cabelos arrumados, e no rosto havia uma expressão que eu não via há muito tempo. Humildade. Pai, posso entrar? Pode. Ela entrou devagar e se sentou no sofá. Pai, eu não vim pedir dinheiro. Então por que veio? Vim saber como o senhor está. Como está se sentindo morando aqui sozinho? Fiquei surpreso com a pergunta. Fazia anos que ela não demonstrava preocupação genuína comigo. Estou bem, filha. E você? Como está no emprego novo? É difícil. Fico 8 horas em pé, atendendo gente mal educada, ganhando pouco dinheiro. Mas pela primeira vez em muito tempo eu estou dormindo com a consciência tranquila. Isso me chamou a atenção. Como assim? Pai, quando eu morava naquela casa grande, quando tinha aquela vida fácil, eu vivia angustiada. Sempre querendo mais, sempre insatisfeita. Agora, no meu apartamentozinho pequeno, ganhando meu dinheirinho suado, eu me sinto, não sei explicar, mais em paz. Valéria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você demorou 3 semanas para vir aqui? Porque eu queria ter certeza de que não ia vir pedir dinheiro. Nas primeiras 2 semanas, toda vez que eu pensava em vir aqui, percebia que no fundo eu ainda estava esperando que o Senhor me ajudasse financeiramente. E agora? Agora eu vim porque senti saudade do meu pai. Essas palavras me emocionaram profundamente. Fazia tanto tempo que eu não ouvia algo assim da boca dela. Pai, posso contar uma coisa que aconteceu no trabalho ontem? Pode. Chegou uma senhora idosa na loja, procurando uma roupa para o aniversário da neta. Ela estava meio perdida, sem saber o que escolher. Eu passei quase 1 hora ajudando ela, com paciência, explicando as opções.
E o que isso tem a ver? No final, ela me agradeceu e disse: Filha, você tem paciência com os idosos. Isso é raro hoje em dia. E aí eu pensei no Senhor. Valéria começou a ficar emocionada. Pai, eu pensei, como eu consigo ter paciência com uma estranha e não tive paciência com meu próprio pai? E o que você concluiu? Que eu passei anos tratando mal a pessoa que mais me amava no mundo. Naquele momento, percebi algo diferente nos olhos da Valéria. Era remorso verdadeiro, não apenas lamentação pelas consequências. Pai, posso pedir uma coisa? Meu coração se apertou, esperando que fosse sobre dinheiro. Pode pedir. Posso te dar um abraço? Faz tanto tempo que eu não abraço meu pai. Senti lágrimas nos olhos. Abri os braços e ela me abraçou. Não era o abraço interesseiro de quem quer algo. Era o abraço carinhoso de uma filha que sentia saudade do pai. Pai, eu sei que ainda tenho muito que provar. Sei que machuquei muito o Senhor. Valéria. Não, pai, deixe eu falar. Eu quero que o Senhor saiba que eu entendi. Entendi que o dinheiro nunca foi o problema. O problema era meu caráter. Continue. Quando o Senhor doou aquele dinheiro, no fundo eu sabia que o Senhor estava certo. Mas meu orgulho não deixou eu admitir. Minha ganância foi mais forte que meu amor pelo Senhor. Ela se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Pai, eu não quero mais o dinheiro. Eu quero meu pai de volta. Você tem certeza disso? Tenho. Pai, quer saber de uma coisa? Eu fui no asilo onde o Senhor doou o dinheiro. Isso me surpreendeu. Foi? Por quê? Porque eu queria ver com meus próprios olhos o que o Senhor fez com seu dinheiro. E o que você achou? Pai, eu vi 23 idosos bem cuidados, felizes, sendo tratados com dignidade. E eu pensei, meu pai preferiu ajudar essas pessoas do que me dar dinheiro para continuar sendo mimada. E o que você sentiu? Orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho do meu pai. Passamos o resto da tarde conversando. Ela me contou sobre o trabalho, sobre as dificuldades, sobre como estava aprendendo a viver com menos. E pela primeira vez em anos, não falamos de dinheiro uma vez sequer. Quando ela estava saindo, me disse: Pai, posso voltar domingo que vem? Só para conversar mesmo? Pode sim, filha. E pai, obrigada. Obrigada por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me ensinado a lição que eu precisava aprender. Depois que ela saiu, fiquei pensando se essa mudança era real ou se era apenas uma nova estratégia para conseguir o que queria. Mas alguma coisa no fundo do meu coração me dizia que desta vez era diferente. Que minha filha finalmente estava crescendo. 2 meses se passaram desde aquela visita da Valéria. Ela vinha me ver toda semana, sempre no domingo à tarde. Conversávamos sobre tudo. O trabalho dela, as pequenas alegrias do dia a dia, memórias da mãe dela, planos simples para o futuro. E o mais importante, ela nunca, nem uma vez sequer, mencionou dinheiro. Rodrigo também continuava me visitando regularmente. O divórcio havia sido finalizado, mas ele manteve uma relação respeitosa com Valéria. Seu Antônio, posso contar uma coisa sobre a Valéria? Pode. Ela foi promovida no trabalho. Agora é supervisora da loja. Sério? Sim. O gerente disse que nunca viu uma funcionária se dedicar tanto. Ela chega cedo, sai tarde, trata todos os clientes com carinho especial, principalmente os idosos. Isso me deixou orgulhoso. E tem mais uma coisa, Rodrigo continuou. Ela começou a fazer trabalho voluntário. Onde? Numa creche perto da casa dela. Nos finais de semana, ela ajuda a cuidar das crianças cujos pais trabalham. Senti meu coração se aquecer. Minha filha estava realmente mudando por dentro. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se arrepende do divórcio? Ele ficou pensativo por alguns momentos. Seu Antônio, eu me divorciei da Valéria que existia antes. A Valéria de hoje. Bem, se eu tivesse conhecido ela assim, talvez nunca tivéssemos nos separado. E não pensam em tentar de novo? Ela já me fez essa pergunta, mas eu disse que primeiro ela precisa provar para ela mesma que mudou de verdade.
E depois, se Deus quiser, a gente vê o que acontece. 3 meses depois da nossa reconciliação, numa tarde de domingo, Valéria chegou no meu apartamento com uma expressão preocupada. Pai, preciso contar uma coisa. Meu coração se apertou. Será que ela ia pedir dinheiro novamente? O que foi, filha? Pai, aconteceu uma coisa no trabalho que me deixou muito abalada. Conta. Chegou um senhor na loja ontem. Ele queria comprar uma roupa bonita para ir no casamento da filha. Mas quando foi pagar, o cartão dele não passou. E aí? Ele ficou muito constrangido. Falou baixinho que a pensão dele havia atrasado e que só receberia na semana que vem, depois do casamento. Valéria se sentou ao meu lado no sofá. Pai, eu olhei para aquele homem e vi o senhor. Vi a vergonha nos olhos dele, a vontade de dar o melhor para a família mesmo sem ter condições. O que você fez? Eu paguei a roupa para ele. Fiquei surpreso. Com que dinheiro? Com o dinheiro que eu estava guardando para trocar meu celular velho. Não era muito, mas deu para comprar a roupa básica que ele precisava. Senti lágrimas nos olhos. Minha filha havia usado suas próprias economias para ajudar um estranho. E sabe o que mais, pai? O quê? Quando eu entreguei a sacola para ele, ele começou a chorar. Disse que nunca esqueceria da bondade de uma estranha. E eu pensei, talvez seja isso que o senhor sentiu quando doou aquele dinheiro para o asilo. Como assim? A sensação de que o dinheiro pode ser usado para algo maior que nossos próprios desejos. Naquele momento, soube que minha filha havia realmente mudado. Não era mais a pessoa gananciosa e egoísta de antes. Pai, posso confessar uma coisa? Pode. Durante esses meses, várias vezes eu pensei em pedir ajuda financeira para o senhor. Quando o salário não dava, quando tinha alguma conta extra. Meu coração se apertou novamente. Mas aí eu lembrava das suas palavras. Aprenda a me amar sem interesse. E eu percebia que se pedisse dinheiro, ia estragar tudo que a gente estava construindo. E como você se sentia? No começo, com raiva. Pensava, meu pai tem dinheiro e eu aqui passando aperto. Mas depois eu entendi que o aperto não era ruim. Como não era ruim? Pai, quando eu tinha vida fácil, eu não valorizava nada. Agora, quando eu consigo pagar todas as contas do mês com meu próprio salário, eu me sinto vitoriosa. Valéria, eu preciso te contar uma coisa. O quê, pai? Eu não doei todo o dinheiro. Ela me olhou surpresa, mas não com ganância nos olhos. Era apenas curiosidade. Como assim? Eu doei 2 milhões para o asilo, mas guardei 400 mil reais. Para quê? Para um teste final. Que teste? Para ver se, quando você soubesse que ainda tinha dinheiro disponível, continuaria agindo da mesma forma. Valéria ficou em silêncio por longos momentos, processando o que eu havia dito. Pai, e agora? O senhor vai me dar esse dinheiro? Depende. O que você faria com ele? Sinceramente, eu daria metade para aquele senhor da loja, que deve estar passando dificuldades. E a outra metade eu usaria para expandir meu trabalho voluntário na creche. Você não compraria uma casa maior? Um carro melhor? Pai, eu aprendi uma coisa nesses meses. Felicidade não vem do que a gente tem, vem do que a gente faz com o que tem. Naquele momento, soube que minha filha havia passado no teste final. Valéria, esse dinheiro é seu. Não, pai. Esse dinheiro é seu. E se o senhor quiser me ajudar com algum projeto social, eu aceito. Mas como parceira, não como filha mimada. Abracei minha filha, sabendo que havia recuperado não apenas uma filha, mas uma pessoa de caráter. Pai, ela disse baixinho no meu ouvido, obrigada por não ter desistido de mim quando eu desisti de ser uma boa pessoa. E naquele abraço, entendi que o dinheiro que eu havia perdido me trouxe o presente mais valioso que eu poderia ter, minha filha de volta. Hoje, enquanto escrevo esta história, faz exatamente 1 ano que mostrei aquele documento para minha filha. 1 ano desde que nossa família mudou para sempre. Estou sentado na varanda do meu apartamento, vendo Valéria chegar para nosso almoço dominical. Ela traz na mão uma marmita que preparou especialmente para mim,
um hábito carinhoso que desenvolveu nos últimos meses. Oi, pai. Como foi sua semana? Boa, filha. E a sua? Corrida, mas boa. A creche está crescendo tanto que vamos precisar de mais voluntários. Valéria se tornou coordenadora do projeto social da creche, transformando aquilo numa pequena instituição que hoje atende 40 crianças nos fins de semana. Metade dos recursos vem do dinheiro que ela recusou pegar para si mesma. Pai, tem uma notícia que eu quero contar. Que notícia? O Rodrigo me procurou ontem. Meu coração se acelerou um pouco. E ele disse que quer tentar novamente, que observou minha mudança durante esse ano todo e que se apaixonou pela pessoa que eu me tornei. E o que você respondeu? Que preciso pensar. Não porque não o amo, mas porque quero ter certeza de que não vou voltar a ser a pessoa que eu era antes. Essa resposta me deixou orgulhoso. Minha filha havia desenvolvido uma maturidade que eu nunca imaginei que ela pudesse ter. Pai, posso fazer uma confissão? Pode. Durante muito tempo, eu odiei o Senhor por ter doado aquele dinheiro. Eu sei, filha. Mas hoje eu entendo que aquela foi a maior prova de amor que o Senhor já me deu. Como assim? Pai, se o Senhor tivesse me dado dinheiro quando eu pedi, eu continuaria sendo a mesma pessoa mimada, egoísta e infeliz de sempre. O Senhor preferiu me ver sofrendo temporariamente a me ver sendo uma pessoa ruim para sempre. Senti lágrimas nos olhos ouvindo essas palavras. Valéria, você sabe que eu sofri muito tomando aquela decisão? Sei. E foi por isso que eu soube que era amor verdadeiro. Porque só quem ama de verdade consegue tomar decisões difíceis para o bem do outro. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Margarete, do asilo. Senhor Antônio, tenho uma surpresa para contar. O que é, Margarete? Lembra da dona Eulália, que disse aquela frase sobre ajudar estranhos gratos? Lembro. Ela faleceu na semana passada, mas deixou uma carta para o senhor. Uma carta? Sim. Posso ler por telefone? Pode. Margarete começou a ler. Senhor Antônio, não nos conhecemos pessoalmente, mas o senhor mudou meus últimos anos de vida. Graças à sua doação, pude morrer com dignidade, sendo bem cuidada, sem ser um peso para ninguém. Mas mais que isso, sua história me ensinou que existem pais corajosos o suficiente para educar os filhos mesmo quando dói. Obrigada por me mostrar que ainda existe bondade no mundo. Com carinho, Eulália. Desliguei o telefone emocionado. Valéria havia ouvido tudo e também estava chorando. Pai, quantas vidas o Senhor mudou com aquela decisão? Não sei, filha, mas sei que a vida que mais mudou foi a sua. E essa era a única que realmente me importava. Valéria se levantou e foi até a cozinha preparar nosso almoço. Enquanto ela mexia nos panelas, ficamos conversando sobre os planos dela para a creche, sobre a possibilidade de voltar com Rodrigo, sobre a vida simples mas feliz que ela havia construído. Pai, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. Se eu não tivesse mudado, se eu continuasse sendo a pessoa ruim de antes, o Senhor ainda me amaria? Valéria, eu sempre te amei. Mesmo quando mais bravo estava, eu te amava. A diferença é que antes eu amava esperando que você mudasse. Hoje eu amo admirando quem você se tornou. E o dinheiro? Os 400 mil que sobraram? Ah, o dinheiro! Sorri, já tem destino. Qual? Metade vai para expandir o projeto da creche, como você sugeriu. E a outra metade vai ser minha contribuição para o casamento de vocês, se decidirem tentar de novo. Pai! Mas desta vez não é para vocês gastarem em luxos. É para vocês construírem algo sólido, baseado em valores verdadeiros. Valéria me abraçou forte. Pai, o senhor sabe qual é a diferença entre agora e antes? Qual? Antes, se o senhor oferecesse dinheiro, eu pegaria sem nem pensar se merecia. Hoje, eu só aceito se souber que vou usar para algo que honre o sacrifício que o senhor fez para conseguir esse dinheiro. Almoçamos juntos, conversando sobre tudo e sobre nada. Ela me contou histórias engraçadas do trabalho, eu contei sobre meus passeios na praça, sobre os novos amigos que fiz no prédio. Quando ela estava saindo, me disse: Pai, semana que vem é aniversário da mamãe.
Podemos ir juntos no cemitério? Claro, filha. Eu quero contar para ela que finalmente me tornei a filha que ela e o senhor sempre sonharam que eu fosse. Depois que Valéria saiu, fiquei na varanda vendo o movimento da cidade. Pensei em tudo que vivemos, em como uma decisão difícil pode transformar vidas inteiras. Peguei uma foto da Mercedes que tenho na mesa de centro. Olhei para o sorriso dela e sussurrei: Mercedes, nossa filha finalmente cresceu. E sabe o que mais? Ela cresceu se parecendo com você. Generosa, trabalhadora e com um coração grande para ajudar os outros. Esta noite, antes de dormir, fiz uma oração de gratidão. Agradeci a Deus por ter me dado coragem para tomar a decisão mais difícil da minha vida como pai. Por ter me ensinado que às vezes o maior ato de amor é deixar que as pessoas enfrentem as consequências dos próprios atos. Agradeci por ter descoberto que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar caráter. Cada pessoa precisa construir sozinha. E agradeci principalmente por ter aprendido que o maior tesouro que um pai pode ter não são os bens materiais que pode deixar para os filhos. É saber que criou uma pessoa de caráter, capaz de fazer a diferença no mundo. Se você é pai ou mãe e está ouvindo esta história, lembre-se, educar filhos não é sobre dar tudo o que eles querem. É sobre ensiná-los a conquistar o que merecem. Não é sobre protegê-los de todas as dificuldades. É sobre ensiná-los a enfrentar essas dificuldades com dignidade. E às vezes, o maior presente que podemos dar aos nossos filhos é a oportunidade de descobrirem sozinhos do que são capazes. Porque no final das contas, não são os bens materiais que deixamos que definem nosso legado como pais. É o caráter que ajudamos a formar. E quando conseguimos isso, aí sim podemos dizer que fomos os pais que nossos filhos precisavam que fossemos.